Boa noite com Jesus, irmão. Deus continue nos abençoando. Nós vamos ler a Escritura nessa noite no livro de São Lucas, no capítulo 12 e o versículo 22. São Lucas, capítulo 12 e o versículo 22. Todos encontraram, irmãos? Então vamos ler a Escritura. E disse ao seu discípulo: portanto vos digo, não estejais apreensivo pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que o vestido. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós voltamos aqui à Tua casa mais uma vez, depois de termos a escola dominical de manhã, qual o Senhor nos abençoa de uma forma tão maravilhosa, Senhor. Cada reunião tem sido uma bênção para nós, Pai. Nós não saímos daqui com as mãos vazias, mas em cada uma dessas reuniões que nós temos aqui, nós saímos com os nossos corações cheios, nossas mãos cheias da Tua bênção, Pai. E eu creio, Senhor, que agora mesmo, Senhor, o Senhor vai nos abençoar mais uma vez. Vai falar conosco através da palavra e vai nos derramar uma bênção poderosa sobre nossas vidas. Porque para isso que nós viemos à casa do Senhor nessa noite, é com o coração aberto para receber as Tuas bênçãos, Pai. E o Senhor tem grandes bênçãos para dar a nós. As bênçãos do Senhor nunca se esgotam, Pai. Porque o Senhor é um Deus infalível, Senhor. E estamos aqui com inteira certeza de fé que vamos sair daqui mais uma vez abençoados. Abençoe a todos, Pai, que está aqui esta noite, aqueles que nos assistem através da internet. E eu creio, Senhor, eu creio com todo o meu coração que eles estão sendo abençoados agora mesmo através da internet, Senhor. Cura aqueles que estão enfermos nessa noite e liberta aqueles que necessitam e desejam por uma libertação, Senhor. E acrescenta a nossa fé, Senhor. E tome cada um de nós agora no Teu domínio e fale conosco, Senhor. Nós o pedimos essas bênçãos no nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, graças a Deus. Podeis vos assentar, irmãos. Muito bem, irmãos. De manhã nós estivemos aqui na escola e nós estamos lendo a mensagem Creia de coração. Não é isso, irmão? A mensagem, melhor dizendo, Deus guarda a sua palavra, né? Deus guarda a sua palavra. E aqui nós estamos mais uma vez reunidos para esse culto tão bom, tão maravilhoso, na presença de Deus. A igreja está cheia, né? Coisa boa, né? Isso mostra que vocês têm esse desejo mesmo, está dentro dos seus corações para vir à casa de Deus, à igreja. E nós não estamos aqui por acaso, estamos aqui porque nós cremos que o Senhor Jesus está aqui para nos abençoar. Então temos que encarar essas reuniões com toda a sinceridade do nosso coração. Não apenas porque nós somos religiosos e que viemos à igreja, mas porque nós somos cristãos, nascidos de novo no reino de Deus e temos sede por Deus.
temos sede por Deus. Há muitas pessoas nos assistindo agora através da internet, irmão Milton, a irmã Creus aí em Palmas de Monte Alto, e mais pessoas aí, né, irmão? Eu creio que está nos assistindo. A minha mãe ali em São Paulo, com a família também. Que Deus abençoe minha mãe ali em São Paulo. E ela está com vontade, né, irmão, desejando vir embora para a Bahia por causa da igreja. Não é nem totalmente, como ela disse, não é por causa da casa dela. É com saudade dos irmãos e da igreja. Isso alegra o meu coração de saber que ela honra esta igreja, honra esses irmãos e deseja estar conosco aqui nesses cultos. Mas na realidade tem sido uma bênção para nós esses cultos aqui. Nós não conseguimos mais viver sem essas reuniões. Eu sei que você não consegue viver sem essas reuniões. Essas reuniões são tudo para nós. É uma prova de que a igreja praticamente, todos os irmãos estão aqui agora, louvando a Deus com esses hinos. E parabéns para vocês, o louvor está sendo tão bom, né? Toda a igreja está cantando, louvando, e está sendo uma bênção mesmo esses cultos aqui, né? E ele vai continuar sendo assim. Ele vai continuar porque vocês amam o Senhor Jesus. O nosso objetivo é vir aqui ouvir a palavra de Deus e adorar o seu santo nome, exaltar o seu nome, adorar ele com esses hinos, irmão. Isso é muito bom, Deus te honra. Deus conhece o desejo que está no teu coração e a sinceridade do teu coração. E o nosso profeta diz que Deus vai te abençoar segundo as tuas intenções. E as nossas intenções são boas. As intenções do cristão é boa, né? É servir a Deus, é amar o Senhor Jesus, é vir à igreja, é ter comunhão com os irmãos, com o Senhor, e estar envolvido nesses cultos, né? Nessa atmosfera gostosa, tão boa, que nós sentimos aqui na casa de Deus. Isso mostra que você é um salvo, é uma salva por Jesus Cristo. Tem recebido o novo nascimento. E eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Cada um de vocês que tem se reunido aqui para este companheirismo santo e sagrado, como diz o profeta, e divino. Glória a Deus. Cada um de vocês tem grande valor na casa de Deus. Às vezes eu sentado ali na cadeira e dou uma olhada para a igreja, e como pastor, ele sabe quando a ovelhinha falta nos cultos, nas reuniões. E eu sinto falta quando uma ovelhinha, um membro, falta aqui nos cultos. Às vezes eu sento ali e fico contando um por um, né? Fazer igual o baiano, né? Contando cada família. A irmã fulana, tá, irmão fulano, irmão. E é assim que a gente tem que ser. É valorizar cada irmão. Vocês, para mim, nenhum de vocês tem um valor maior do que o outro. Vocês, para mim, têm valor iguais. Que seria do meu ministério sem vocês? Vocês é o motivo de nós ter esses cultos aqui, são a presença de vocês. E vocês têm que segurar essa barra aí, né? Amém? Cada um de vocês faz parte do ministério. Faz parte do ministério. Então temos esses cultos aqui por causa de vocês. Primeiramente Deus, segundo lugar vocês, a presença de vocês aqui nessas reuniões. Agora vamos pensar um pouco sobre a nossa vida, irmão. Glória a Deus. A escritura que nós lemos aqui fala sobre a solicitude pela nossa vida, o cuidado da nossa vida, o zelo pela nossa vida. Às vezes as preocupações que nós temos
na nossa vida aqui cotidiana. E Jesus, ele diz ao seu discípulo: portanto vos digo que não estejais irrepreensivo pela vossa vida, inquieto, preocupado. Ele diz: não estejais apressivo, melhor dizendo, pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Porque Ele cuida de nós, Ele sabe como cuidar de mim, sabe como cuidar de você. Eu sei que nós temos muitos problemas, enfrentamos muita dificuldade aqui, tanto na vida espiritual, tanto na vida financeira, problema de saúde. Mas uma coisa, irmão, nós temos essa certeza de que Deus está conosco, o Senhor Jesus está conosco, e Ele vai te ajudar como tem te ajudado, e Ele vai continuar te ajudando e suprir as tuas necessidades, as nossas necessidades. Não tem que você ficar tão preocupado, porque você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, e Deus está conosco em qualquer situações da vida que nós estiver enfrentando. Eu sei que muitas vezes tem irmãos que ganham pouquinho, né, irmão? Trabalha e talvez vive com um salário, outros pagam aluguel, mas não preocupa não, irmão. Deus tem suprido as tuas necessidades até aqui, e Ele vai continuar suprindo. Às vezes você passa um tempo desempregado, você vê que não falta o pão para você. Isso tudo é o cuidado de Deus por mim, por você. Não é assim, irmão? Não é desse jeito? É assim mesmo. Deus sabe como cuidar de nossas vidas. Graças a Deus. Você está passando problema de saúde, perdeu a saúde, mas Deus está cuidando de você também. Amém? Deus está conosco em todos os momentos da vida, e Jesus ele traz uma calma para nós aqui. Glória a Deus. Ele traz uma segurança, um consolo para nós, quando Ele disse ao seu discípulo: portanto vos digo que não estejais apressível, preocupado pela vossa vida sobre o que comereis. Meu Deus, o que eu vou comer amanhã? Lembra da viúva lá de Zarefate? Só tinha um pouquinho de azeite na botija e um pouquinho de farinha na panela. Mas Deus socorreu aquela viúva. Era tempo de fome, de crise ali, e não chovia há 3 anos e meio. Mas Deus enviou um profeta lá, e aquela mulher colocou Deus em primeiro lugar, fazendo primeiro um bolo para o profeta, servindo o profeta de Deus, e Deus multiplicou o azeite da botija, melhor dizendo, e a farinha da panela da viúva ali de Zarefate. Ele é o mesmo Deus que nós servimos, aquele mesmo Deus da viúva ali, que enviou o profeta Elias ali, e sustentou aquela viúva até que Deus deu chuva sobre a terra e produziu alimento. Ele é o mesmo Deus e está cuidando de nós como Ele cuidou daquela viúva. Simplesmente temos que descansar. Às vezes estamos sucumbindo um pouco na saúde, mas tenha fé em Deus, tenha confiança em Deus, que Deus está te dando a cura, Deus está te dando a saúde, Deus está cuidando de você em todos os momentos da sua vida. E Jesus continua dizendo aqui, Ele diz, não temos que preocupar, em outras palavras, pelo que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Ele cuida de tudo na nossa vida, de todas as coisas por nós. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que o vestido. Considera os côvados, que nem semeia, nem cegam, nem tem despensa, depósito, despensa, nem celeiro, e Deus o alimenta. Quanto mais vale vós do que as aves. Nós temos muito valor do que as aves, do que os pássaros.
E ele diz: se eu sustento os pássaros, as aves, quanto mais vocês que são meus filhos. Veja que o nosso Deus é tão rico, Ele é o dono da prata e do ouro, Ele tem todo o mundo sob o seu controle. Todas as coisas pertencem a Ele. Será que Deus vai deixar um filho dele sucumbir na saúde, na falta de alimento? Não, irmão. Ele prometeu suprir todas as nossas necessidades. O profeta de Deus diz: tudo que você precisa está bem em você. Por quê? Porque Cristo está em você. O Espírito Santo está em nós. E tudo que nós precisamos está bem em nós. Nós podemos descansar, irmão. Além da salvação, Ele nos dá tudo que nós precisamos e Ele supre a nossa necessidade. Eu pergunto a você aqui, a você que nos assiste através da internet, o que você está preocupado? Em que você está preocupado? Qual é a pressão que está causando na sua mente, que você está tão preocupado, desanimado, triste? Não há motivo para isso. Deus te ama, irmão. Deus conhece o teu sofrimento, a tua vida. Às vezes as madrugadas, quando você está ali e você não consegue dormir, preocupado com alguma coisa, descansa sua alma. Jesus é o nosso refrigério e Ele está com você às madrugadas. Quando você parece que está só, todo mundo está dormindo ali ao seu redor e você está acordado aí, pensativo, pensando as coisas. Não preocupe não. Deus está te vendo, Ele conhece você, Ele está com você aí, Ele não dorme. Davi diz que o nosso Deus não dorme, 24 horas Ele está cuidando de nós, Ele está velando por nós. Graças a Deus. Relaxa um pouquinho aí, né, irmão? Glória a Deus. Fale um pouquinho com Ele à madrugada. Fala: Senhor, eu estou aqui, Senhor, estou meio pensativo, estou preocupado com alguma coisa, e tem perdido o meu sono, isso tem tirado o meu sono, tem tirado a minha paz. Senhor, me ajuda, Senhor. E logo você vai ver Deus descer, né, irmão? Estender a mão e vai te ajudar, vai te consolar, e você logo vai dormir. Amém? E no versículo 25: e qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois nem ainda podeis as coisas mínimas. Porque estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Está vendo como é que Deus cuida dos pássaros, das árvores? Imagina de mim e de você como filhos e filhas de Deus. Relaxe um pouco, né, irmão? Descansa um pouco. O profeta pregou aquela grande mensagem deixando escapar a pressão. Sempre eu leio ela aqui para os irmãos. Então descansa, irmão. Descansa. Vamos descansar em Cristo Jesus. Paulo diz que a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Amém? E Jesus diz que nem Salomão, contando a sua glória, se vestiu como um deles, como um daqueles pássaros. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homem de pouca fé. Deus quer que você obtenha fé e confia nele. Não duvide dele. Ele quer que você tenha fé de arrebatamento. Ele quer que você tenha fé dele, do Senhor Jesus Cristo.
E quando você obtém essa fé, então você descansa. Não pergunteis porque a vez de comer ou que a vez de beber, e não andeis inquietos. Inquietos. Eu vou perder meu emprego, e o que eu vou fazer se o patrão me dispensar, e o que eu vou fazer, e tal e tal. Não, Deus proverá. É bom nós lembrar que Deus proverá, meu irmão. Porque as gentes do mundo buscam todas essas coisas, não os cristãos, disse Jesus, a gente do mundo, preocupado com as coisas materiais, construir, ganhar dinheiro, encher o seu celeiro, e eles não preocupam nada sobre a vida eterna, sobre a sua alma. Eles querem ganhar dinheiro, fazer grandes construções e assim por diante. Mas eles não preocupam quanto a vida eterna. E Jesus diz, porque as gentes do mundo buscam todas essas coisas terrenas, preocupa com as coisas materiais, as coisas terrenas, mas os cristãos, eles buscam a vida eterna. Eles procuram encher do Espírito Santo e buscar a vida eterna. Mas vosso Pai sabe o que haveis de mistério, porque nós precisamos, não é? Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar, buscai o reino de Deus. Na mensagem de testemunho, eu quero pegar o parágrafo 57. O nosso profeta, ele diz, às vezes Deus nos faz coisas que parecem muito perigosa e fora de comum, fora do comum. Deus faz coisas que parecem muito perigosa e fora do comum. Parece que está fora do comum. Aí o profeta diz, que tal Moisés, com aquela vara descendo para tomar posse do Egito? Simplesmente com uma vara para tomar posse do Egito. Moisés com uma vara para tomar posse do Egito e enfrentar Faraó, seu exército. Simplesmente com uma vara. Mas o que tinha naquela vara? Qual era o segredo daquela vara? É porque Deus, irmão, estava agindo na vida de Moisés através daquela vara. E com aquela vara, Deus operou de tal forma no Egito que Faraó e seu exército pôde ver o dedo de Deus ali tocar no Egito, no seu exército, e aquelas 10 pragas que Deus enviou através de Moisés, simplesmente com aquela vara ali para os egípcios. Então o profeta diz, às vezes Deus nos faz fazer coisas, às vezes Deus nos faz fazer coisas que parecem muito perigosas e fora do comum. Que tal Moisés com aquela vara descendo para tomar posse do Egito? Simplesmente foi uma arma que Deus colocou na mão de Moisés, uma vara, para vencer um tamanho de um exército daquilo. Em tudo verificamos que é assim que Deus pode o impossível. Veja que Ele faz o impossível, Deus faz o possível. Aquilo que nós achamos impossível para nós, para Deus, tudo é possível. Bom, nada é difícil para Deus,
Nada difícil. Deus pode mudar o quadro da tua vida, da minha vida. Deus pode te abençoar. E Deus pode fazer você viver talvez com um pequeno salário. E Deus toma aquilo, multiplica aquilo e você sustenta a tua família. Você exatamente, você dá a volta por cima através de simplesmente um salário. Isso é Deus, irmão. Glória a Deus. Isso é Deus. Talvez é impossível, mas acontece. Do impossível acontece o possível de Deus na sua vida. Aí o profeta diz: para que o homem saiba que não é ele, é Deus o que está fazendo. É Deus o que está fazendo. No parágrafo 68, isto mostra, irmão, o zelo que Deus tem por você. O zelo. Às vezes você pensa assim: parece que Deus me abandonou, parece que as coisas não estão indo bem para mim, parece que as orações minhas não estão chegando na presença de Deus, alguma coisa que não está bem, não sei o que está acontecendo. Mas sabe de uma coisa? Deus está observando todo o teu movimento. Parece que Deus não me estava observando o meu movimento, a minha vida, as minhas aflições, as minhas necessidades, mas Ele está te seguindo passo a passo. Passo a passo. Pode descansar nas promessas dEle, confiar nele, que Ele está te seguindo passo a passo a sua vida. No parágrafo 63, o profeta diz: então, Abraão conseguiu aquele cordeiro. Abraão levando o seu filho, como eu falei a semana passada, na quarta-feira aqui, para o Monte Moriá, a lenha, o cutelo, e seguia o Monte Moriá e o pequeno Isaque na frente. E pera lá, e o cordeiro para o holocausto? O que Isaque falou para o pai: pai, e o cordeiro para o holocausto? Aqui está a lenha e o cordeiro. Mas olha, irmão, Abraão, ele ia andando ali para o monte do sacrifício com inteira certeza de fé que Deus era capaz de providenciar um cordeiro, como fez, para ser imolado em lugar de seu filho. Abraão caminhou para o Monte Moriá pela fé. Esse também é um tipo do crente que caminha pela fé. Pela fé. Tudo vai dar certo. Então Abraão conseguiu aquele cordeiro. Onde Abraão conseguiu aquele cordeiro? Olhe, uma viagem de 3 dias da civilização, diz o nosso profeta, em cima da montanha. Como apareceu um cordeiro ali em cima da montanha, cravado em uma árvore? Como poderia aparecer aquele cordeiro ali? Eu creio que aquele cordeiro, Deus o criou, aquele cordeiro ali. Você sabe que Deus cria as coisas. Deus cria. Deus faz daquilo que não existe e Ele traz a existência. Glória a Deus. Veja como Ele é maravilhoso, como Ele é bom. Aquilo que não existe, Ele traz a existência. Como aqueles esquilo ali, quando o irmão Brana estava caçando, e Deus prometeu que daria ali 3 esquilos para ele. E logo depois de alguns minutos apareceu o primeiro esquilo, ele matou. Depois apareceu o segundo, ele matou também. Depois apareceu o último, terceiro esquilo, e ele matou e levou os 3 esquilos para casa e comeu o esquilo. Aleluias! Deus o criou pela palavra. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que supre as nossas necessidades. E quem criou as células do nosso corpo? Quem criou o nosso corpo? E todas as células? Foi Ele, foi Jesus Cristo.
E se uma de suas células, das nossas células, está enferma, se corrompeu, Deus pode criar novas células, restaurar essas células que está morta e te dar um corpo sadio, um corpo perfeito. Porque foi Ele que criou o nosso corpo. Ele fez o coração, os rins, o pulmão, enfim. Ele criou o homem perfeito ali no Jardim do Éden. Agora, lógico que o diabo é quem deformou o homem. O profeta diz: toda doença não vem de Deus, ela vem do diabo. Deus não adoece seus filhos. Mas, irmãos, uma coisa nos alegra, nos dá segurança, que Jesus veio para quê? Para desfazer as obras do diabo. Quer dizer, desmanchar, destruir. E aquilo que o diabo tem deformado, Deus, Ele está restaurando agora. Restaurando a tua saúde, a tua vida conjugal. Deus está restaurando a tua saúde, está restaurando tudo que você tem perdido ao longo dos anos. Ele é capaz de fazer isso. Ele criou os esquilos ali, para o profeta ali na montanha. Ele criou o cordeiro ali, e quando Abraão olha naquela árvore, estava aquele cordeiro ali cravado com o seu chifre na árvore. E Deus diz: agora você pega esse cordeiro, mata e oferece em lugar do teu filho Isaque. Deus proverá as coisas. A questão é que a nossa fé é muito baixa demais. Nós duvidamos, nós murmuramos, nós estribamos de um lado, estribamos de outro. E muitas vezes Deus quer que você para e fica só com Ele. Ninguém mais, só você e Deus. O profeta, estava lendo o escritor há pouca hora ali, onde o profeta ele falando sobre as suas caçadas. Ele dizia: as pessoas não me entendem porque eu pego o meu rifle e sobre as montanhas e fico a só ali com Deus, às vezes caçando, e as pessoas não me entendem. Ele diz que a hora mais preciosa que ele passa na sua vida e tem com Deus é lá nas caçadas, lá na selva, nas montanhas, quando ele está só com Deus ali, falando com Deus, levantando as mãos. Ele chegava debaixo de uma árvore e levantava as mãos e falava com Deus, e ele chorava e pulava, e tinha um verdadeiro Pentecoste ali debaixo daquela árvore, falando com Deus, sentindo a presença de Deus. E ali Deus descia e falava com o profeta e dava a inspiração para ele pregar essas grandes mensagens que nós temos em nossas mãos. A só com Deus ali debaixo de uma árvore, lá na montanha. Você já fez isso, irmão? Você já fez isso? Eu já contei essa experiência para vocês quando eu era apenas um garoto ainda, um jovem de 18 anos. Eu pegava a espingarda do meu pai e ia lá naquela serra lá em cima. Vocês conhecem ali a barreira? E a gente tinha um ceveiro lá, eu subia lá em cima da árvore e ficava esperando a caça ali. E às vezes não vinha, né? E ali eu começava a meditar em Deus e orar. Depois eu descia da árvore, ajoelhava no pé daquela árvore, chorava sozinho ali. Era tão gostoso aquilo, era tão bom, sozinho no meio da mata, numa serra lá em cima na montanha. Mas era uma coisa tão gostosa, uma coisa tão boa. Você voltava aliviado, regozijando, e aquilo era um bálsamo para a nossa alma, a minha alma. Tão bom, os problemas iam embora,
tudo desaparecia na minha vida. É um momento bom, parece que se a gente orasse mais um pouquinho, insistisse mais um pouquinho, parece que ele ia apresentar para a gente ali. Algo sobrenatural ia manifestar ali. Isso é gostoso, isso é bom demais. O profeta, ele gostava de sair para caçar, mas realmente era para ter mais companheirismo com o Senhor, lá na selva, lá nas montanhas, sozinho com Deus. Aleluias. E o profeta diz: onde Abraão conseguiu aquele cordeiro? Deus criou. Deus traz à existência coisas que não existem. Olhe uma viagem de 3 dias da civilização em cima da montanha, onde não existia água nem nada. E ele tinha necessidade de um cordeiro, porque ele estava levando o seu filho. Deus pediu o seu filho para que imolasse, e ele tinha necessidade de um cordeiro para que a vida de seu filho fosse poupada. Irmãos, olha, é na hora mais precisa, na hora de mais que nós estamos em desespero, não sabe por que lado nós vamos. Como disse Davi, olhei para um lado, para o outro, e não vi quem me socorresse. Mas ele olhou para cima, e ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Talvez alguém não pode te ajudar, o pastor não pode te ajudar, o irmão não pode te ajudar, o médico não pode te ajudar, mas você tem um que pode te ajudar, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso socorro. Aleluias. E o profeta disse que Abraão tinha necessidade de um cordeiro. Olha, o que você tem necessidade nessa noite? Eu sei que você tem. Você que está aqui, você que me assiste através da internet, eu sei que você tem uma necessidade. Eu sei disso. Mas você não crê que Deus é capaz de suprir a tua necessidade nessa noite? Você crê, irmão? Crê de todo o coração? Então, você pode receber agora. Se você crê, você pode receber. Você não tem que estar tão preocupado. Glória a Deus, você pode receber, é cura. Então receba a tua cura agora em nome de Jesus Cristo. É o emprego, receba o teu emprego agora em nome de Jesus Cristo. Deus sabe melhor o que você necessita. E quando Abraão olhou, havia um cordeiro enroscado na selva. Ei, glória a Deus. Vê? Ele tinha necessidade de um cordeiro. E havia um cordeiro enroscado na selva, pelos chifres. E Abraão tinha ido por ali, por volta, e pego pedra, e por toda a parte ali, para fazer aquele altar. Primeiro ele fez o altar, colocou a lenha no altar, e depois que ele fez o altar, arrumou o altar, então aí sim, aí Deus manifestou a Abraão, veja só, irmão, criando ali um cordeiro, trazendo à existência ali um cordeiro cravado naquela árvore, para que ele imolasse em lugar do seu filho Isaque. Você sabe que muitas vezes, porque nós não recebemos muitas bênçãos de Deus, impede as bênçãos de Deus ser derramadas sobre nós, é porque às vezes o nosso altar está quebrado. Irmão, a nossa vida está fora de ordem. Às vezes nós estamos fora de comunhão com Deus, nós não estamos em comunhão com Deus, alguma coisa precisa consertar, alguma pedra aí no teu altar, está faltando uma pedra, e você insiste ainda, pecando contra Deus, rebelando contra Deus,
e tal, e você ora, e Deus não entra em cena, é porque realmente talvez o nosso altar está faltando alguma coisa, está quebrado, está faltando algumas pedras a ser colocada, está faltando nós fazer o exame na nossa vida, reajustar a nossa vida, alguma coisa está fora do lugar, e você bate para lá, e nós batemos para cá, para lá e para cá, e o céu se torna como bronze, e parece que Deus não responde às nossas orações, nada dá certo. Aí o profeta diz: é hora de nós fazer um inventário e ver qual é a pedra que está fora do nosso altar, que precisa ser colocada no altar. Abraão ajuntou as pedras, construiu o altar, colocou a lenha sobre o altar, colocou o seu filho sobre o altar. Veja até o ponto em que Abraão seguiu. Mas na hora que ele levantou o cutelo para imolar seu filho, Deus brandou no céu: Abraão, Abraão, não mate o teu filho. Eis aí um cordeiro, imola este cordeiro em lugar do teu filho Isaque. É nessa hora, irmão, na hora mais precisa, Deus entra em cena na nossa vida e Ele dá a tua bênção. Glória a Deus, aleluias, aleluias. Mas Deus ainda continua sendo Jeová Jireh. Irmão, Jeová Jireh, o Senhor proverá para si mesmo. E o que Deus fez? Ele proveu para Abraão um cordeiro. Graças a Deus. Na mensagem A Presença de Deus Não Reconhecida, parágrafo 53. E hoje estamos ficando tão preguiçosos. Não oramos mais, não lemos mais a Bíblia, as mensagens, não queremos nem mesmo vir aos cultos. Tão preguiçosos. Nós estamos assim, irmão. E como é que nós queremos receber as bênçãos de Deus, se ela recebe só através das orações? A igreja está ficando tão mundana, deixando o pecado entrar nela, a vaidade, o egoísmo. Ela está ficando tão mundana, misturando com o mundo. O mundo tem entrado na igreja. E é tão diferente. Quer dizer, está tão diferente como era antes. E assim suas mentes tão desnorteadas com televisão. Agora hoje a televisão já ficou para trás. Hoje nós estamos envolvidos muito com a internet. Isso é tão batido, irmão, isso aí, meu Deus do céu, mas não serve. É como enfiar o dedo no copo de água, não vai ficar sinal nenhum, né? Diz o pastor Joaquim. Então tem tomado o tempo. Agora já não é muita televisão, agora é a internet. O profeta diz que nossas mentes estão tão desnorteadas com televisão e nos amamos essas coisas e umas coisinhas assim, e ficamos em casa e não vimos a igreja. Por qualquer coisinha nós está perdendo os cultos das nossas reuniões, qualquer coisinha. Isso mostra que nós estamos ficando moles, desanimados, preguiçosos,
Isso mostra que nós não estamos colocando Deus em primeiro lugar. E como é que você quer receber a bênção de Deus, quer ser abençoado, quer alcançar vitória, se nós não estamos colocando Deus em primeiro lugar? Isso mostra onde o coração das pessoas está. E Jesus não diz: onde estará o teu tesouro, estará o teu coração? Você termina esse culto e você sai da igreja e você já está pensando na quarta-feira para voltar para a igreja novamente. Isso mostra que o teu coração está aqui, está na igreja, está nas coisas de Deus. Jesus não disse: onde está o teu tesouro, estará o teu coração? E você pode lhe dizer que essas coisas estão erradas e acha que você está louco? Que é isto? Não. Mas amigos, mais amigo dos deleitos do que amigo de Deus, está vendo? Oh, o maior deleite que conheço é estar em oração, até que possa me conscientizar que estou na presença de Deus e reconhecer isto. Penso que essa devia ser a emoção da igreja, é a presença do Espírito Santo em mim, em você, em nós. Vendo que Deus fez a promessa e encontrando-se entre nós, e encontra-se entre nós, sentir a sua presença e ver a sua palavra e vê-lo vindicada, isto devia dar fé para fazer os aleijados andares, os cegos veres, os surdos ouvires e os mudos falares. É a unção, é a presença de Deus na igreja. Aleluias. Devemos escutar a voz de Deus. Mensagem, a voz de Deus nesses últimos dias. Parágrafo 73. Adão escutou a sua voz no frescor da tarde. Adão escutou a voz de Deus no frescor da tarde e teve companheirismo com Ele. Ele teve companheirismo com Deus e Deus teve companheirismo com Adão. Eles viviam ali em perfeito companheirismo. Não havia condenação para Adão. Ele escutou a voz de Deus e disse: Pai, me deito para dormir. E ele se deitava, e Eva em seus braços, e o leão e o trigo e o tigre e as bestas selvagens lhe rodeava, e não havia mal algum. Veja, que vida em perfeita harmonia que Adão e Eva tinham com Deus. Que companheirismo com os leões, o tigre, a besta selvagem lhe rodeava ali, e não havia mal algum. Não existia o pecado. Eles estavam ali em perfeita harmonia com Deus, em companheirismo com Deus. Não havia maneira de enfermar, de adoecer, de ficar enfermo, porque não havia pecado. Não havia maneira de perguntar se ele se despertaria pela manhã, porque ele ia
se despertar pela manhã, porque ali não existia morte. A morte é o salário do pecado. O salário do pecado é a morte, né? Então eles deitavam, dormiam, eles sabiam que eles iam despertar. Eles iam despertar. Adão ouviu a sua voz na forma que devia havê-lo ouvido. Mas o pecado trouxe toda a desgraça. Quando Satanás, a serpente, conseguiu seduzir a Eva, fazendo cometer o pecado, e trouxe toda a desgraça para o ser humano. Doenças, velhice, morte, são resultado do pecado. Só que Deus prometeu restaurar novamente um novo Éden, onde não vai haver nada disso, nem um problema que nós temos aqui. No nosso novo Éden restaurado, não vai haver nada disso mais. E estou pensando naquele novo Éden. Você está pensando naquele novo Éden? Ele está vindo para nós. Glória a Deus. Deus vai reclamar para Satanás e vai tomá-lo novamente das mãos de Satanás, essa terra, e transformá-lo num novo Éden. Irmão, essa terra pertence a Deus, não é ao diabo. Não é. Ele a possou dessa terra, mas o dono original dessa terra é Jesus Cristo. Amém? E ele vai tomar das mãos de Satanás e vai restaurar novamente um novo Éden para nós. E aí nós vamos deitar com o leão, e nós vamos estar ali naquele novo Éden restaurado, nunca mais vamos adoecer, envelhecer, morrer. E não é bom, irmão? Pensa nisso, está chegando para nós, pode crer. Deus cumpre as suas promessas, irmão. No parágrafo 74, estou terminando, somente esse parágrafo. Porém, um dia ele escutou a voz de sua esposa. Esse que é o problema, irmão. É você escutar a voz de segunda pessoa, ou de uma segunda pessoa. E o pior é se essa pessoa, essa segunda pessoa, é a pessoa que você confia. E você acata tudo que ela falar para você, tudo que ele falar para você. Esse é que é o perigo. É quando você coloca a sua vida em risco, em jogo, nas mãos de outra pessoa, a não ser nas mãos do Senhor Jesus Cristo. E foi o que fez Eva. O profeta diz: porém um dia ele, falando sobre Adão, ele escutou a voz de sua esposa. Porque primeiro Eva tinha escutado a voz do diabo. E depois Adão escutou a voz da sua esposa. E eu acho melhor deixar isso quieto por um momento. Porém, ele ouviu a voz equivocada, mesmo sendo de sua esposa, uma pessoa que ele confiava. Uma pessoa que foi tirada de uma de suas costelas. Esse é que é o perigo. Você tem que discernir o espírito e ver de onde ele está vindo. Você tem que ter discernimento. Não dê ouvido à voz de Satanás. Você tem que ter a sua experiência. Ah, mas é porque é um irmão, é porque é um ministro, é porque é uma pessoa que eu tenho muita amizade, é porque é uma pessoa que parece que me traz assim uma segurança. Tome cuidado. Você tem que ter discernimento.
vê se essa pessoa está te levando para a palavra ou tentando tirar você, distanciar você da palavra. O que o diabo fez. Ele enganou a Eva, fazendo cometer pecado, e aí Eva distanciou da palavra e saiu do seu posto de dever. Em vez de Eva dar ouvido ao seu marido, ela deu ouvido a Satanás, a serpente. Então o profeta diz: porém, ele ouviu a voz equivocada, mesmo sendo de sua esposa. Ele não era, Deus não colocou a ele para dominar como cabeça da sua esposa, mas ele deu ouvido à sua esposa. Agora vê se Jó deu. Quando Jó estava enfrentando aquelas situações difíceis, perdendo seus filhos, seus gados, sua família, sua fazenda, e numa situação tão difícil, sentado ali na cinza, raspando os ferimentos com aquele caco de telha, e depois numa situação tão difícil. Sabe que o diabo, ele é oportunista, irmão. Querendo ele ou não, ele segue a vida da gente. Ele conhece até aquilo que você necessita e tal, e ele vai acompanhando seu sentimento. Às vezes que você começa a falar, expressar, ele pega aquilo. Mas quando a esposa de Jó chegou e disse: amaldiçoa esse Deus teu e morra, ele não deu ouvido não, como Adão deu não. Ele disse: falasse tu como falasse qualquer doida. Vendo a posição de Jó, você tem que ter posição no corpo de Cristo, irmão. Não é você ser levado daqui para um lado, para outro. Você tem que firmar na palavra. Você tem que ter tua convicção, irmão. Não é teu marido, tua esposa, teu filho, teu genro, tua nora, teu parente, teu vizinho que vai tirar você da posição da palavra. Você tem que ter a tua convicção e firmar na palavra. Que as vozes laterais, elas vêm por aí. Você tem que discernir o espírito. Está levando para a palavra ou está tentando te tirar da palavra? É discernir. Às vezes o diabo vem com boas propostas para nós. Dá umas propostas, né? Até que parece que a coisa vai funcionar, vai dar certo, mas cuidado, é simplesmente uma miragem. Porém, ele ouviu a voz equivocada, mesmo sendo de sua esposa. A ligadura mais próxima de Adão era Eva, que ele tinha na terra, porque ele não disse como Jó: falas como a Luca. Você viu a posição de Jó? Nós temos que ter essa posição na palavra. É assim que nós temos que agir com Satanás. É dizer não para ele. E se houvesse feito a totalidade da raça humana, estaria vivendo em um lugar, ele diz aqui, de estar morrendo. Por isso que trouxe morte, doenças, morte, velhice, problemas. Quantas e quantas mães agora não estão chorando pelo seu filho, pela sua filha, porque alguém tirou a vida dele, envolveu com o mundo, envolveu com más companhias. E isso quem sofre é a mãe, né? A mãe, o pai. Mas não é bom ver seus filhos na igreja, congregando aqui, firme na igreja,
louvando a Deus, ouvindo a palavra ao seu lado aí. Quantos filhos estão ao lado de sua mãe aí? Coisa linda, coisa maravilhosa, né? Trazer seus filhos para a igreja. Isso é bom, irmão. Você está investindo nos seus filhos. E o profeta diz: isso trouxe a raça humana para o pecado, para o sofrimento. E isso mudou o curso do ser humano e o tempo. Porém, ele havia escutado uma voz de Deus. Ele havia confraternizado com ela. Isso fala de Jó, né? Jó. Porém, quando ele se tornou, como sabia ele que sua esposa estava equivocada? Recordem, era agradável. A fruta era agradável. E depois que ela comeu, você já sabe o que significa essa fruta. Ele a deu a Adão e ele a comeu, e aí trouxe toda a raça humana para o pecado. Mas Deus prometeu restaurar. Glória a Deus. Estamos a caminho de um novo Éden restaurado. Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, pagou o nosso preço para nos trazer um novo Éden restaurado. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Irmão Wesley vai ler aqui as notificações do que nos assiste através da internet. E desde já o meu abraço para vocês e a minha saudação cristã para todos vocês. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos em nome de Jesus. Nós temos aqui aproximadamente 20 pessoas. E os que notificaram aqui foi o irmão Severino e irmão Felipe, lá em Barbalha, no Ceará. Irmão Fred e sua família, lá em Bom Jesus, da Lapa. Irmão Milton e irmã Creuza, em Palmas de Monte Alto. Irmã Inês e Manuel, lá em São Paulo. Irmã Julieta, também lá em São Paulo. Leninha e Márcio, lá em São Paulo também. Irmã Danila e família, lá em Brejinho das Ametistas. E irmão Oswaldo e família, lá em Maracás. E nós temos aqui um pedido de oração pelos pais da irmã Rafaela. É o irmão José e a irmã Irene, ali de Gaporã. E nós estaremos orando ao seu favor, por motivo de saúde. Então que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos nos colocar de pé, irmãos. Tem mais um pedido de oração aqui, da irmã Juliana para a irmã Cibele, que completa mais um ano de vida hoje. Que Deus abençoe ricamente. Nós vamos orar também. Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos neste momento por esta reunião que se acabou, Deus, com tantas bênçãos. Só de nós saber que nós estamos a caminho de um novo Éden, Senhor, restaurado, uma nova terra que nos pertence à noiva do Senhor Jesus Cristo. Deus amado, nós dizemos uma palavra que é obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem cuidado dos teus filhos, tem sustentado os teus filhos nesta caminhada, tem dado tudo para os teus filhos, não há necessidade de nada, Senhor. Nós temos o Senhor em nossa vida, nós temos o sexto sentido, que é a fé, que tem sustentado esse ministério, tem sustentado o nosso pastor, tem sustentado esta igreja, Senhor. Que o Senhor guarda cada um dos teus filhos. Ó Deus, nós amamos essa palavra, Senhor, confiamos na tua palavra e que o Senhor está nos guiando. É o Senhor que está neste barco nos guiando, Senhor amado. Pai amado, nós entregamos em tuas mãos
a irmã Irene, irmã José ali, Senhor, Igaporão, Deus, que o Senhor dê a saúde para eles ali, Pai. O que eles estão necessitando ali de uma cura, dá-lhe a cura, Senhor. Leva para eles neste momento, Senhor. Eles ouviram a Tua voz nessa noite falando, e eu creio que o Senhor já levou a cura para eles ali, Senhor. Concede, Pai amado, e também irmã Cibele, Senhor, que completa mais um ano de vida, ó Pai. Deus amado, mantém ela em Tua palavra, Senhor, sustentado pelo Senhor Jesus Cristo. Dá-lhe saúde, paz na alma, alegria, gozo, satisfação em sua alma de servir ao Senhor, amar ao Senhor, e nós te agradecemos neste momento. Obrigado, Senhor, obrigado por essa reunião abençoada, pelos louvores, as orações, pela Tua voz falar com os Teus filhos, Senhor. Muito obrigado, nós te agradecemos, entregamos em Tuas mãos esta semana que se inicia, ó Pai. Que o Senhor guarda cada um, sustenta cada um na fé, Pai, guardando nos trabalhos, em casa, nas escolas. Que o Senhor seja a proteção de cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós agradecemos. Amém, Senhor Deus, amém. Cumprimentam outro, diga Deus abençoe. Até a próxima reunião, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Um dia em Berseba saiu, partindo para Moriá, um velho levando um menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus, mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então paravam para descansar, e na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão, sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia ao encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram e então ali conseguiram chegar no certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaac seguia na frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaac perguntou: meu pai, cadê o cordeiro, onde está? Meu filho, cordeiro para si Deus proverá. Proverá.